caso de envenenamento na cidade de Parnaíba. Uma reviravolta no caso que tem chamado a atenção do Brasil, porque a Justiça concedeu liberdade à vizinha suspeita de envenenar as 2 crianças em agosto do ano passado. Essa mulher foi presa. Na época, existia a informação de que ela teria colocado veneno em cajus que foram doados à família. E hoje, pela manhã, uma nova reviravolta no caso. A Justiça pediu a liberdade dessa mulher após os laudos confirmarem que não existia veneno nas frutas que foram doadas por ela. É a Lucélia Maria, ficou pouco mais de 5 meses no sistema prisional e ganhou a liberdade hoje, após essa prisão preventiva. Inclusive, o Ministério Público acredita que a mulher é inocente. Tudo isso após o caso do dia 1º de janeiro, a prisão desse rapaz aqui, do suspeito de envenenar, o padrasto da família, que é suspeito de ter colocado veneno no arroz, no baião de 2, na comida que foi servida à família no dia 1º de janeiro de 2025. Esse segundo episódio, 4 pessoas morreram, incluindo 2 crianças. A Joelma Abreu está ao vivo comigo para trazer informações sobre esse caso, que ganhou uma repercussão nacional, Joelma, e tem chamado a atenção das autoridades. E agora essa reviravolta. A mulher que foi presa, inclusive teve a casa incendiada lá no mês de agosto do ano passado, hoje foi solta por determinação da Justiça, e a Joelma Abreu vai trazer os detalhes para a gente. Muito boa tarde para você, Joelma. Boa tarde, Natan, e boa tarde para todos que nos acompanham. A palavra certa, Natan, é reviravolta mesmo. Ela ainda não está em liberdade, ela deve ser solta a qualquer momento, mas a Justiça já concedeu liberdade provisória para a idosa Maria Lucélia Maria da Conceição Silva. Essa idosa que foi presa suspeita de envenenar 2 crianças. As 2 crianças são o João Miguel e o Ulisses Gabriel, um de 7 e o outro de 8 anos. Essa idosa, desde o início, Natan, para o pessoal de casa que nos acompanha, negou as acusações. E esse caso aconteceu em agosto do ano passado. E após 5 meses, o IML examinou esses cajus que teriam sido dados para essas crianças e constatou que não tinha nenhum tipo de veneno nesses cajus. E após a conclusão desse laudo, a defesa da Lucélia pediu que ela fosse liberta, porque não tinha nenhum tipo de veneno nesses cajus. Após 5 meses, o IML fez essa análise nos cajus. Nós conversamos com a defesa da Lucélia, que explicou como foi todo esse procedimento para pôr ela em liberdade. Vamos conferir. A intenção da defesa agora é obter uma sentença absoluta. É uma sentença declarando que a minha cliente, a senhora Lucélia, é inocente. Quando essa decisão transitar em julgado, que é uma terminologia jurídica, quando não cabe mais recurso no processo judicial, o processo ele é finalizado com o julgado, sim, com certeza nós devemos ver essa questão indenizatória em relação a toda a pretensão da Lucélia, e todo o arrasto processual. Acompanhamos aí a fala da defesa da Lucélia Maria da Conceição, e a polícia prendeu a Lucélia porque encontrou esse veneno dentro da casa da Lucélia, e esse era um argumento forte para a prisão. Mas os cajus, foi constatado hoje, o IML afirmou que não havia veneno, por isso que ela foi posta em liberdade. Ela ainda não está solta, mas a juíza Maria Socorro, lá da Vara de Parnaíba, já concedeu a liberdade dela, a liberdade provisória. E aí, diante da soltura, da possível inocência da Lucélia, as suspeitas de envenenamento, Natan, recaem sobre o Francisco. O Francisco, que é o principal suspeito de envenenar essa família, lembrando que são 2 casos de envenenamentos na mesma família.
O primeiro aconteceu em agosto e tinha como principal suspeita a Lucélia. Essa Lucélia teria supostamente dado esses cajus para essas duas crianças, o João e o Ulisses, de 7 e 8 anos. E o segundo envenenamento que vitimou quatro pessoas. A Francisca Maria, que é mãe dos 2 meninos que morreram no primeiro envenenamento, o irmão dela, o Emanuel, e mais 2 crianças morreram. 4 no segundo envenenamento e 2 no primeiro envenenamento. E as suspeitas recaem sobre o Francisco, porque durante o depoimento a polícia constatou que o Francisco alimentava ódio pela Maria Francisca, chegou a usar as palavras de que ela era uma espécie de pessoa preguiçosa, chegou inclusive a xingar os filhos dela e disse que estava cansado de trazer alimento, de ser o principal provedor da casa, e que ela vivia uma espécie de assistencialismo, vivia ouvindo músicas impróprias. A polícia segue investigando, mas a novidade desse caso, que é realmente uma reviravolta, é que a vizinha pode ser inocente e ela já pode ser considerada liberta. A justiça concedeu a liberdade e até o final da tarde, Nathan, ela pode ser solta. A defesa confirmou que no final da tarde ela deve ser solta a qualquer momento. E lembrando, Nathan, por causa desse caso, a Lucélia Maria teve, inclusive, a casa incendiada por populares que ficaram indignados com esse caso. Tudo se encaminha, né? Claro que a gente não pode afirmar de forma precipitada, mas tudo se encaminha de fato para que a Lucélia Maria da Conceição seja inocente nesse caso, né? Toda essa reviravolta demonstra isso, inclusive corroborada pelo laudo dos cajus, que foi divulgado agora pelo Instituto de Medicina Legal. E aí, Joelma, eu me pergunto, né, e são vários questionamentos que eu acredito que você de casa também está fazendo agora, como é que esse inquérito policial foi instruído, esse pedido de prisão preventiva, né, que é uma prisão sem prazo para encerrar, a prisão que ela está e deve sair hoje, após alguns meses. Houve a denúncia também do Ministério Público, que denunciou a Lucélia Maria da Conceição e o juiz que aceitou essa denúncia do Ministério Público. Aí você imagina, Joelma, esse caso passou por 3 instituições: Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário. E agora, após a revelação desse laudo, né, essa prisão, essas provas que foram apresentadas se demonstram frágeis do ponto de vista legal. Porque aí, caso de fato fique comprovada a inocência da Lucélia Maria da Conceição, ela foi presa com base não em um laudo que foi colhido, né, dos exames, da perícia que foi feita nos cajus. Foi apenas ao que parece, coincidência de a substância encontrada nos corpos das 2 crianças ser a mesma que estava na casa dela. E aí, como nós mostramos até, acredito que na sexta-feira, uma substância análoga ao chumbinho, né, o que nós conhecemos como chumbinho, o veneno de rato, que muita gente, apesar de ser um produto que não pode ser comercializado livremente, muita gente tem nas suas casas, né? É um pesticida, as pessoas compram, na maioria das vezes de forma ilegal, mas compram para combater as pragas domésticas. Então, tudo isso, João, essa reviravolta, ela tem chamado bastante atenção. Eu, particularmente, acredito que, de fato, esse caso vai se encaminhar para o que nós já estamos esperando. Claro que não cabe aqui fazer juízo de valor, mas fico alerta, viu, Joelma? Você que é uma estudiosa também do direito, né, e conhece bem a legislação, é importante que haja essa cautela no processo de investigação, na formulação da denúncia pelo Ministério Público e também no Poder Judiciário, né?
Porque aí, caso se confirme, nós estamos falando de uma pessoa que é inocente, que passou quase 6 meses atrás das grades, teve a sua casa incendiada e que vai sofrer ainda por muito tempo os danos dessa situação. Exatamente, Nathan. Nathan, uma coisa também que chama bastante atenção é porque que o laudo nos cajus não foram feitos antes, 5 meses, de agosto para cá, porque simplesmente também poderia ter pedido o laudo nos cajus e comparado com o veneno que estava no corpo das crianças. E poderia ver que não existia nenhum tipo de veneno. E esse laudo só foi feito após 5 meses. Muito tempo para quem está ali investigando. Lembrando que o caso foi reaberto, ele já tinha sido concluído no prazo mais ou menos de 1 mês pela polícia. Inclusive, Joelma, você conversou com o advogado da vítima, né? Há a possibilidade de a defesa da Lucélia ingressar com um pedido de reparação pelos danos sofridos. Exatamente. Não sou jurista, mas inclusive é bom até a gente ouvir, viu, Joelma, nos próximos dias, algum especialista para dar uma informação mais abalizada, mas no caso de uma prisão preventiva, eu não sei se cabe aí esse pedido de reparação, porque a prisão preventiva, teoricamente, ela é pedida para evitar algum tipo de interferência do suspeito durante o processo de investigação, durante o processo de instrução criminal. Mas é importante a gente ouvir, claro, que foram danos não só materiais, mas psicológicos, e que a defesa tem dito que vai pedir uma reparação por esses danos, não só ao Poder Judiciário, mas também ao próprio Ministério Público e à Polícia Civil. Exatamente. A gente segue, Nathan, acompanhando esse caso de perto e qualquer informação em relação à soltura ou outras informações em relação a esses 2 envenenamentos que têm chamado a atenção do país inteiro, a gente volta aqui com mais informações. Obrigado pela participação, Joelma. Você vai continuar acompanhando esse caso para trazer as atualizações para a gente. Muito obrigado pela tua participação. Bom, importante que a gente tenha paciência, principalmente nas redes sociais, né? O tribunal das redes sociais, que muitas vezes ele chega primeiro do que a própria justiça. Muitas vezes o que parece ser não é. Muitas vezes quem parece culpado pode ser inocente, né? Claro que nós não estamos aqui sendo taxativos, até porque é a própria justiça e a polícia que reabriu esse inquérito que vai dizer o que aconteceu. Mas, pelas informações que já foram apresentadas, tudo se encaminha de fato para que essa reviravolta de fato se confirme, que a Lucélia Maria da Conceição, que foi presa inicialmente, seja colocada em liberdade e inocentada, porque todas as informações se encaminham para isso. E aí é importante até que, enquanto sociedade, muitas vezes com muita sede de justiça, com muita vontade de que as pessoas que cometem crimes paguem de forma rápida, muitas vezes esse julgamento precipitado pode trazer prejuízos a pessoas que são inocentes. Vamos aguardar um caso de grande repercussão, inclusive nacional. São 2 casos, né, que do final de 2024 para 2025 tem chamado a atenção do Brasil no que diz respeito a envenenamentos. Esse caso de Parnaíba, aqui no litoral do Piauí, e também o caso lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, um bolo envenenado que também matou 4 pessoas da mesma família. Então é importante que as investigações se aprofundem e que as informações de fato cheguem para esclarecer de vez o que aconteceu nesses 2 casos. Eu sei que é fácil, às vezes, julgar, olhar, comentar, e muitas vezes até fazer justiça com as próprias mãos, como a população lá na região do bairro Dom Rufino, em Parnaíba, tentou, incendiou a casa da mulher, mas é importante ter cautela. Importante ter cautela, porque as instituições precisam fazer esse trabalho aprofundado antes, inclusive, de tornar público alguns casos, né? E que fique a lição.
nesse caso de Parnaíba, precisa deixar como lição essa cautela da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da própria imprensa e da sociedade de forma geral. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, todos os desdobramentos você vai acompanhar aqui na programação da Aldia TV, inclusive as atualizações, né? Se possível, ainda na edição de hoje, quando tivermos a confirmação da soltura da Lucélia Maria da Conceição, nós vamos trazer para você e também as atualizações dessa investigação contra o Francisco de Assis, né, principal suspeito de cometer esses crimes de envenenamento contra essa família, né? São 6 pessoas mortas nas mesmas circunstâncias, em um intervalo de aproximadamente 6 meses. Um caso que não pode ficar no esquecimento. E aqui na Aldia TV nós vamos trazer para você todas as informações a respeito disso.